Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez reunidos na página da Escola Jesus Cristo, em nome de Jesus. Hoje, sexta-feira, no horário de sempre, às 20 horas, quando nos reunimos para a meditação, reflexão, sobre o Novo Testamento e a doutrina espírita. Nós vamos nos preparar para a prece com a leitura da mensagem 49 do Livro da Esperança, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, intitulado Dinheiro e Serviço. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Jesus, Mateus 6:25. Não digas que o dinheiro é a causa dos males que atormentam a terra. Se contemplas o firmamento, aceitando a sabedoria infinita que plasmou a grandeza cósmica, e se te inclinas para a flor do valado, crendo que a infinita bondade nola ofertou, não ignoras que a providência divina criou também o dinheiro, de que dispões. Basta ligeiro olhar no campo do mundo para que entendas a moeda por seiva da atividade, sustentando reconforto e educação, segurança e beneficência. O pão extingue a fome, o dinheiro ajuda a produzi-lo. O livro espanca as trevas de espírito, o dinheiro protege-lhe a expansão. A veste agasalha o corpo, o dinheiro auxilia a entretecê-la. A casa abriga, o dinheiro apoia-lhe a construção. O remédio socorre e o dinheiro incentiva-lhe o preparo. A caridade suprime a penúria e o dinheiro assegura-lhe as manifestações. Dinheiro, na estrutura social, é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando, garante a vida e parando, acelera a morte. Valores amoedados, sejam em metal ou papel, são sementes de realização e alegria. E observe-se que ninguém está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos através do trabalho honesto. É por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro, a pedir-nos emprego e direção. Dá-lhe passagem para o reino do bem, agindo e servindo-te dele, a benefício de quantos te partilham a caminhada, e estarás em conjunção incessante com o suprimento divino que te abençoará a prosperidade e te resguardará a presença na terra por fonte viva do eterno bem. Vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, nosso Senhor, pedimos nesta hora que nos abençoes, que nos orientes, que abra os nossos corações, as nossas mentes para a mensagem da noite, que vem, Senhor, das tuas mãos, que vem do teu coração, orientando-nos o bom emprego de um elemento neutro, que por muitos é descaracterizado pela ambição de poder, pelo egoísmo, mas que se faz nas mãos generosas um elemento que aproxima, aquele que doa, aproxima de ti, Senhor. E aquele que recebe, aproxima da gratidão e do despertar do olhar para o bem que existe na terra. Assim, Senhor, pedimos a tua bênção e agradecemos a oportunidade desta reflexão tão importante para as nossas mentes e para os nossos corações. Assim seja. Meus irmãos, estamos hoje aqui falando de um assunto importante. Para muitos,
até mais importante do que tudo na vida, como nós vamos ver, inclusive, em algumas ponderações de um dos discípulos de Jesus, né? E é tão importante que o próprio Emmanuel escreveu um livro ao qual deu o título de Dinheiro. E neste livro nós vamos ver um tesouro de orientações, de como Emmanuel nos guia os passos para o bom emprego, para a importância, para a beleza que existe no bom emprego do dinheiro. É lógico que com a sua sabedoria, com a sua linguagem rica, principalmente em muitas metáforas belíssimas, Emmanuel vai nos conduzindo mansamente, né, ao conhecimento do poder benéfico do dinheiro. E aí eu vou começar a caminhar pela apresentação que ele mesmo, Emmanuel, faz desse livro, pedindo, né, que nós entendamos a finalidade deste livro, que foi escrito em 1986. Foi psicografado em Uberaba por Chico Xavier em 1986. E ele abre, né, um prefácio, que é uma apresentação, intitulado Dinheiro, escrevendo o seguinte: prezado leitor, é possível considere chocante o título deste livro, mas logo a seguir ele explica: escrito com a finalidade de satisfazer as solicitações de numerosos amigos. Então, foi-lhe solicitado que escrevesse um livro a respeito do dinheiro. Eu vou ler algumas frases apenas dessa justificativa. Não temos, porém, aqui quaisquer indicações para a conquista do dinheiro fácil, nem qualquer mapa capaz de localizar determinada maneira da fortuna. Então, na hora que a gente vê esse livrinho assim na vitrine, na estante, nas prateleiras, né, das livrarias espíritas, pode ser que tenhamos comprado pensando nesse mapa, né, capaz de localizar determinada fortuna. Mas o nosso volume despretensioso se refere unicamente à aplicação dos recursos financeiros no câmbio do amor ao próximo. E aí a gente já começa a perceber a presença das metáforas, quantos termos que Emmanuel emprega, que nós vemos mais comumente empregados na questão do dinheiro, no campo material da vida, e que ele traz para o campo moral e espiritual. É muito rico esse livrinho chamado Dinheiro. Para quantos procurem compreender o assunto em foco, trocando a moeda pelo pão, destinado a socorrer as vítimas da penúria, ou permutando-a pelo frasco de remédio para aliviar o enfermo estirado nos cátares de ninguém, reconhecerão todos eles que o dinheiro também é de Deus. Então, é importante que a gente comece fixando esse conceito de Emmanuel, né? O dinheiro também é de Deus. E aí nós vamos ao texto evangélico da noite, que está no capítulo 25, buscai e achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo. Observai os pássaros do céu, quando Jesus nos ensina: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu,
Não semeiam nem ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Parece até que nós estamos ouvindo esse esclarecimento, essa orientação de Jesus em função do que estamos passando agora, né? Que estamos inquietos, mas que não devemos estar, porque temos que confiar na providência divina, e é o que Kardec comenta no item 7, começando da seguinte maneira: interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, conseguintemente, de todo progresso. Então, vamos cruzar os braços, não vamos fazer nada, porque se Deus veste, né, os lírios do campo e nós valemos mais do que eles, então não precisamos nos preocupar em nos alimentar, em trabalhar para conseguir nos vestir, nos alimentar, nos proteger com nossas casas, nada, porque Deus vai dar tudo. Mas não é bem assim, nós sabemos, e Kardec é muito claro quando ele coloca no segundo parágrafo: não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência. Uma poética alegoria, porque realmente é lindíssimo o texto, né? Bem poético, mas é uma alegoria da providência, uma metáfora isso aqui, né? Que nunca deixa ao abandono os que nela confiam. Nós não somos abandonados, não estamos órfãos, como Jesus nos prometeu, né? Querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Então, está claríssimo, Kardec, com a sua objetividade, né, mostra de maneira resumida o que significam essas palavras, né? Não vamos aqui achar que temos que cruzar os braços, né? E continua: se ela, quer dizer, a providência, nem sempre acode com um auxílio material, então não é a gente estar precisando de um dinheiro para comprar alguma coisa, para saldar uma dívida, né? Que de repente o dinheiro vai se materializar em nossas mãos, né? Então, se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então, é nós trabalharmos e orarmos, confiando na divina providência. Porque se a solução não vem materializada em nossas mãos, e às vezes vem, nós sabemos disso, né? Muitas vezes, e na maioria das vezes, vem através de uma ideia. Nós recebemos uma inspiração, uma ajuda, né? Que nos traz uma ideia
que nos auxilia a sair da dificuldade. Aí a gente pensa assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, encontrei a solução, não havia pensado nisso. Então, o que é esse não havia pensado nisso? Porque a ideia veio de um benfeitor, veio da divina providência que nos inspirou para nós resolvermos o nosso problema, que era necessário, que estava nos inquietando, que nós precisávamos realmente, né, receber esse benefício, essa ajuda do alto, né? Então, nós precisamos acreditar, confiar no Pai, mas sem nós cruzarmos os braços, né? Porque ele fala, todavia que esses, por seu lado, trabalhem. Então, vamos trabalhar, vamos continuar na nossa luta, no nosso trabalho, porque através do trabalho nós não podemos ficar inertes, né? Então, nós vamos encontrar uma solução. Se nós olharmos para alguns anos, alguns meses, ou às vezes algumas semanas que nós passamos e que estávamos com problema e que agora já solucionamos assim, aspas, milagrosamente, né? Nós vamos ver que os problemas vão sendo solucionados, né? Se nós pensarmos no que nós já passamos, né? E como nós conseguimos passar por aquilo. Graças a Deus, hoje, quantas vezes a gente fala isso, né? Então, por quê? Porque nós oramos e não cruzamos os braços, né? É o ora, mas labora, né? Porque senão, realmente, nós não vamos alcançar. E Eliseu Rigonati fala desse trabalho que nós temos que manter, mas é um trabalho que não deve ter como único objetivo o lado material da vida. Porque se nós só trabalhamos pensando no acúmulo do dinheiro, no acúmulo das posses, das aquisições materiais, se só trabalhamos pensando nisso, nós estamos direcionando nossas forças, que nos são dadas, emprestadas para o bem, não só nosso, nós estamos direcionando egoisticamente para o nosso bem viver, que não é o bom viver, né? Então, segundo Eliseu Rigonati, ele fala que nós correremos 2 grandes perigos se nós direcionarmos nossas forças, o nosso trabalho apenas para o lado material, só visando o lado material, esquecendo da família, esquecendo do convívio familiar, esquecendo da parte espiritual, esquecendo das orações. Nunca temos tempo para mais nada a não ser o trabalho, para acumular. Esse é um caminho para 2 grandes perigos, segundo Eliseu Rigonati. Primeiro, o embrutecimento da nossa alma. Embrutecimento da nossa alma, que vai ter como consequência, às vezes, não nesta vida, nesta encarnação, mas quando desencarnarmos, nós entraremos numa perturbação. Será uma perturbação no mundo espiritual, porque lá nós não vamos ter o que nós buscamos aqui. E nós vemos isso nos livros de André Luiz, inclusive o próprio pai de André Luiz, né, que é encontrado daquela maneira tão deprimente, né, atrás de dinheiro, né, ainda pensando no dinheiro. Então, primeiro grande perigo que nós corremos quando nós nos dedicamos apenas à parte material da vida. Embrutecimento da nossa alma, que nos leva, no plano espiritual,
a uma perturbação espiritual. E o segundo perigo, que na verdade é o primeiro em importância, o afastamento de Deus. Se nós só pensamos no dinheiro, não se pode servir a dois senhores. Se nós só pensamos no dinheiro, nós vamos nos afastando de Deus. Qual é a consequência disso, segundo Eliseu Regonati? O retardamento do nosso progresso espiritual. Nós sabemos, segundo o Livro dos Espíritos, que o espírito não retrograda, né? Mas ele pode estacionar. Ele pode retardar o seu progresso espiritual. Então, enquanto nós estivermos dando unicamente importância ao trabalho material, com o objetivo material, nós estamos nos afastando de Deus. E aí estamos causando um retardamento do nosso progresso espiritual. Estamos, primeiramente, prejudicando a nós mesmos, além de prejudicar o progresso também de outras pessoas que vão sofrer, né? Principalmente da família, filhos, né? Que dependem de nós, vão sofrer as consequências daquela situação, sim. Principalmente também por causa do exemplo, né? Então, ver o pai naquela sofreguidão, naquela ambição, e o pai todo dia falando que você tem que ser isso, tem que ser aquilo, para ter muito dinheiro, vai fazendo a cabeça dos filhos, né? Isso é um mau exemplo, isso é uma lição negativa, né? Então, nós precisamos pensar direitinho, né? E aí, como eu falei, esse livrinho aqui, que é muito rico, intitulado Dinheiro, tem vários empregos, Emmanuel na sua sabedoria, né? Vários empregos de termos que nós usamos no sentido material, que ele vai lançar no sentido espiritual e moral, né? Então, para que nós possamos perceber que existe riqueza, o rico, o tesouro, o investimento, né? O acervo de coisas, todos esses termos que nós usamos mais na parte material da vida, Emmanuel nos mostra que isso existe na parte espiritual e é essas que nós temos que cultivar, atentando para a parte espiritual. Então ele fala da riqueza dos nossos conhecimentos, olha só, é uma riqueza, não é de ouro, né? O tesouro da fé, que vai nos enriquecer o entendimento. Então, é um tesouro, mas não é um tesouro dentro de um baú, não, cheio de moedas de ouro e joias, não. É o tesouro da fé. O brilho da luz, da compreensão, né? Às vezes a pessoa fica muito enfeitiçada, né? Pelo brilho das pedras preciosas, né? Mas é o brilho da luz, da compreensão, né? O patrimônio de amor, patrimônio, palavra comum no comércio, nos imóveis, né? É o patrimônio de amor, que vai auxiliar as vítimas do ódio. Conquistas de segurança pessoal. Examina as tuas conquistas de segurança pessoal. Então, a gente pensa muito na segurança, na caderneta de poupança, na compra de ações para segurar o futuro, né? Conquistas de segurança pessoal. E não passes de largo à frente dos caídos em desânimo. Valores. Materiais? Não. Valores da saúde, que te consolidam o relativo equilíbrio na Terra. Temos saúde, podemos trabalhar.
temos saúde, podemos ajudar, né? Mentaliza a riqueza de tuas horas. Olha a riqueza aí. Riqueza das tuas horas, das tuas palavras e de teus movimentos livres. Nós não pensamos nisso. O que é que eu tenho? Eu tenho as minhas horas, eu tenho as minhas palavras e eu tenho meus movimentos livres. Acervo de bênçãos amontoadas. Quantos cofres, quantos baús, né? Mas são as bênçãos que nós temos amontoados. Onde? Onde amontoamos as bênçãos que recebemos? Amontoadas em teus olhos que veem, em teus ouvidos que ouvem, em teus pés que andam e em tuas mãos que trabalham. Esse é um acervo imenso. Olhos que veem, ouvidos que ouvem, pés que andam e mãos que trabalham. É um acervo de bênçãos. Quem será mais rico de verdadeira felicidade? O homem que agoniza sobre um monte de ouro? Ou aquele que pode respirar os perfumes do vale entre a paz do trabalho e a misericórdia da luz? É a pergunta que ele faz. E mais na frente, ele antes fala que a pobreza na terra é mera ficção, porque todos nós temos algo a doar. Todos nós temos. E fala, a pobreza e a pequenez não existem na obra divina. A pobreza e a pequenez constituem apenas posições. Nós espíritas vamos entender perfeitamente isso com a lei de causa e efeito. Como a reencarnação vai nos mostrar que um dia, chefes, mandamos, no outro dia obedecemos. Esse dia aí é a reencarnação. Numa encarnação, estamos no topo, estamos mandando e os outros nos obedecendo. Na outra, nós estamos obedecendo aquele que nos obedeceu. Então, isso aí é o que Emmanuel fala. Pobreza e pequenez constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos. Ninguém criou isso para nós. Se hoje eu sou rico ou se hoje eu sou pobre, não foi um por acaso, alguém resolveu me dar a pobreza ou alguém resolveu no plano espiritual me dar a riqueza. É uma situação que eu criei. E é uma situação transitória, porque nós temos que passar por todas as lições na vida, por todas as situações, para poder aprender a desenvolver todas as virtudes que devemos desenvolver. Então, começar, como Jesus começou nas bem-aventuranças, pela humildade, né? Então, constituem posições transitórias, criadas por nós mesmos na jornada evolutiva, em que aprenderemos pouco a pouco, sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. E aí a gente se lembra, né, do romance 50 anos depois, que está tão recente a releitura, né, agora no mês de junho. A gente se lembra nesse romance, quando lá no final do romance, né, Néio Lúcio, conversando com Policarpo, ele fala que numa das últimas vindas à Terra, e indo a Roma, na ida dele a Roma, ele encontrou o imperador Hélio Adriano no corpinho miserável de um filhinho de uma escrava, o imperador Hélio Adriano, né? Então, olhem só, são situações transitórias. Transitoriamente, ele foi o imperador Hélio Adriano, e transitoriamente, ele foi o filhinho miserável de um escravo.
tudo é transitório, né? Às vezes nós repetimos a experiência porque não aprendemos as lições que deveríamos ter aprendido, mas é transitório. Então, esse parágrafo aqui é de extrema importância para nós. Posições transitórias. Então, a posição de mando, de poder, de fama, de sucesso, de riqueza é transitória. E a posição de pobreza, de carência, de enfermidade também é transitória. E quem escolheu? Às vezes nós. Às vezes nós temos permissão para escolher uma encarnação difícil, doída, triste, para ver nós mesmos, queremos passar por aquilo para ver se finalmente a gente aprende a lição que devemos aprender, né? Então, eu acho esse livro aqui é um tesouro, né? Embora o título seja Dinheiro. E em outro parágrafo desse mesmo capítulo, que é intitulado Sejamos Ricos em Jesus, ele fala: o ouro será muitas vezes difícil provação. E aqueles que são pobres e revoltados com a pobreza não vão aceitar uma frase dessa de Emmanuel, né? Ouro, provação. Mas nós sabemos que a riqueza material é uma prova dificílima. Nós vemos isso no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? A prova da pobreza e a prova da riqueza. São duas provas, né, dificílimas. Então, ele mostra o aproveitamento dessas provas. Então, o ouro será muitas vezes difícil provação. E os cimos sociais na terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível. Aqui eu me lembrei de dois personagens reais, né? Um ainda do romance 50 anos depois e outro do próprio Evangelho. Dos 50 anos depois é essa declaração aqui de Emmanuel: os cimos sociais na terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível. Eu me lembrei de Alba Lucínia, mãe de Célia, quando a família está em Roma, recebida com festa, né, programada por Fábio Cornélio, e eles encontram lá Alba Lucínia e Elvídio Lúcio, casados com duas filhas, moças, né? Eles encontram uma antiga paixão da mocidade, né, de Elvídio Lúcio, Cláudia Sabina, que começa, né, a assediá-lo. E, paralelamente a esse assédio de Cláudia Sabina em relação a Elvídio, o seu marido, Lólio Úrbico, prefeito de Roma, né, ele se declara a Alba Lucínia, um homem casado, se declarando a uma mulher casada que, diz ele, sempre a amou. Ama há 20 anos, desde que a viu casando com Elvídio Lúcio, e fala muita coisa para ela. Ela fica porque ela era uma alma sensível, iluminada. Ela não estava, vamos dizer assim, coerente com a modernidade, então, reinando em Roma, né? A decadência moral de Roma, a amoralidade e a imoralidade, né? Então, ele faz aquela declaração a ela, achando que ele estava agindo corretamente e que espera que ela aceite, né, ser cortejada por ele. E quando ele olha para ela, ela está em prantos, né, ferida nos seus princípios, né, de pureza, de fidelidade, de moral, né, ela está ferida. E é o que Emmanuel fala aqui, né?
os cimos sociais, porque a sociedade, a alta sociedade, já estava cansada de ver esse tipo de coisa. Como nós estamos cansados de ver esse tipo de coisa em todos os níveis sociais atualmente, né? Mas ela não aceita isso de jeito nenhum e dói, e sente aquela dor dentro dela por ela, e ela responde isso para ele, né? Que ela está, assim, espantada e infeliz com aquela declaração por ela ter suscitado nele esse tipo de sentimento. Ela chora por isso. Então, a vida ali para ela estava se tornando um amargo purgatório, como Emmanuel fala aqui, né? Os cimos sociais na Terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível. E era o que Alba Lucínia era, né? E o outro personagem, quando ele fala o ouro será muitas vezes difícil provação, é Judas. Nós vemos no livro Boa Nova, no capítulo 5º, quando Humberto de Campos apresenta os discípulos, capítulo 5º tem como título Os Discípulos, ele mostra que os discípulos, em sua grande maioria, eram homens simples, pescadores. Até quem não era pescador se tornou pescador, como ele fala, que foi Tomé, que era descendente de um pescador em Damanuta, e ele mostra aqui nesse capítulo que apenas um, porque então os discípulos formavam um colégio, né, apostólico quase que 100% equilibrado, né, unânime nas suas características, mas um destoava. Olhem só. Somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Então, esse grupo que na maioria das horas do dia estava com Jesus, com exceção de Judas, que era um comerciante, e de Levi Mateus, que trabalhava, né? Ele era coletor de impostos, mas se reunia todas as noites com Jesus. Então, apenas Judas se destoava um pouco, se diferenciava um pouco dos outros, mais simples, mais humildes, pescadores, né? E aí, Humberto de Campos narra os ensinos de Jesus a esses discípulos, né? Não tomareis o caminho largo, trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, e vai falando tudo, orientando como eles devem agir. Não ajunteis o supérfluo em alforjes. E aí todos estavam assim, embevecidos, ouvindo todas aquelas palavras de Jesus. Foi quando Judas Iscariotes, como que despertando antes de todos os companheiros daquelas profundas emoções de encantamento, todos estavam encantados com as palavras de Jesus, com os ensinos de Jesus, ouvindo diretamente dele, os ensinos mais elevados possíveis, né? Mas ele sai do clima, né? Antes de todos os companheiros daquelas profundas emoções de encantamento, se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos e resolutos: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Então, olha
o dinheiro, né, no pensamento de Judas. Ninguém estava pensando em dinheiro naquela hora, mas ele pensou. Jesus contemplou serenamente e redarguiu. Será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com os seus infinitos recursos. Em meio da surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou. No entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Essa é a primeira advertência. Depois vem outra. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. Aí ali mesmo, Judas começou, né, a recolher das possibilidades que eram mínimas, né, ali entre eles, né, mas alguns denários foram recolhidos. O mestre observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de apreensões. Jesus começou a ficar apreensivo com a atitude de Judas em função do dinheiro, enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto de sua lembrança material. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula que se perdia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Jesus fitou serenamente e retrucou em tom profético: Sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. E foi exatamente ao peso de uma bolsa de 30 moedas de prata que Judas sucumbiu, né? Então, foram duas advertências seguidas que Jesus fez, né? E ele não acolheu essas advertências. Ele não entendeu. Ele estava tão obcecado pela necessidade do dinheiro, pelo valor do dinheiro, né? Pela importância do dinheiro, né? Que ele esqueceu aqueles ensinos que criaram um clima de encantamento nos corações dos outros, né? E se dedicou apenas à questão material. E foi justamente pensando na questão material, porque depois no outro capítulo, intitulado A Ilusão do Discípulo, que é o capítulo 24, né? Desse mesmo livro, Boa Nova, que é um livro lindíssimo, né? É um tesouro. Humberto de Campos vai mostrar que o plano de Judas, que ele, lógico, amava Jesus, mas ele queria que Jesus dominasse de outra forma. Ele achava que Jesus não tinha que ficar restrito a uma plateia de pobres, leprosos, doentes, cegos, que ele tinha que impor a sua palavra aos poderosos. Então, o plano dele foi levar Jesus para junto dos poderosos, mesmo que fosse através de uma prisão, mas que aí ele teria um cargo, né? Bom, né? Um cargo de poder, ele libertaria Jesus, né? E ele orientaria, né? A ação de Jesus dentro do seu cargo, né? De tanto poder político, porque era isso que ele queria. Então, é o trabalho, né? Visando o lado material da vida. Ele não estava ali, né, como os outros estavam,
visando ao lado espiritual da vida. Ele estava muito preso ainda a essa situação material, a situação do dinheiro, do poder, e Humberto de Campos fala assim, de maneira repetida, né, a questão do poder político, né, do mando, do domínio, né? Então, isso é um alerta para nós, e eu me lembrei do livro, né, que me é tão caro, do professor Clóvis Tavares, de Jesus para os que sofrem, em relação ao paralítico do tanque de Betesda, onde ele fala que a bênção é o socorro, eu até copiei aqui, do amor que nos soergue, porque Jesus dá a bênção, ele cura o paralítico, mas ele adverte: olha que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o professor Clóvis fala: a bênção é o socorro do amor que nos soergue, mas a advertência é o carinho de quem nos quer ver trilhar, seguir retos caminhos dignos e felizes. Esse é o papel da advertência. É o carinho de quem nos quer ver caminhar retos caminhos dignos e felizes. Então, quando Jesus faz as advertências dele, como ele fez para o paralítico do tanque de Betesda, como ele fez para a mulher que foi apanhada em adultério, né, segundo o Evangelho, e como ele fez para Judas, né, que você não caia, né, não sucumba ao peso da bolsa, mesmo pequenina, aquilo eram palavras que revelavam o carinho de quem, e esse quem no livro está com letra, de quem nos quer ver caminhar em retos caminhos dignos e felizes, né? Então, nós precisamos ficar atentos, né, para as nossas tendências, para o que é mais importante. Quando nós lemos um livro, o que é que nós grifamos, o que é que nós copiamos do livro, quais as lições que nós aprendemos. Quando nós ouvimos uma palestra, uma pregação, o que é que se fixa mais em nós? O que é que nós precisamos aprender? Sendo humildes, né? Não nos revoltando com a palavra do pregador, porque há pessoas que vão a uma casa espírita e pela primeira vez e ouvem aquilo que realmente era para elas ouvirem. E elas acham que ali houve um sermão encomendado. Ah, foi fulano que me convidou, ele deve ter falado do meu problema, né? E aí o pregador falou isso para mim, não volto mais, né? Que a gente possa receber os alertas da vida que vem num livro, vem na fala de um amigo, vem numa palestra, vem numa música, às vezes, né? Enfim, vem de várias formas. Vem num sonho, porque quando nós sonhamos, nós sabemos que nós nos desprendemos, deixamos o nosso corpo e encontramos com outros espíritos, bons ou maus, dependendo da nossa sintonia, né? Mas tão bom quando nós somos advertidos, né, em sonho, e aí acordamos com outra ideia da vida, né? Então, que a gente possa realmente ouvir os alertas, as advertências, lendo o Evangelho, lendo os livros, os romances, mensagens, qualquer literatura espírita psicografada por Chico Xavier é aconselhável. Sejam mensagens de espíritos, do filho para a mãe, para o pai, da mãe para o filho, né? Romances de Emmanuel, enfim, nós precisamos ficar atentos, né? E para terminar,
eu queria lembrar uma lenda que Neio Lúcio escreve no livro infantil, infanto-juvenil, Alvorada Cristã. Esses livros também são um tesouro para as crianças, para os jovens, né? Porque são histórias de Neio Lúcio e que mostram a realidade espiritual da vida, a importância da vida. E existe um capítulo aqui, A Lenda do Dinheiro. É muito interessante, eu não vou ler, é longo, mas Neio Lúcio escreve que conta-se que no princípio do mundo o Senhor entrou em dificuldades no desenvolvimento da obra terrestre, porque os homens se entregaram a excessivo repouso. Ninguém fazia nada, ninguém queria trabalhar. Então, o que comer? Os frutos das árvores, os animais que a gente pode matar e comer, né? Onde se abrigar? Embaixo das árvores. Então, não havia progresso. Por não haver progresso, porque as pessoas não sentiam necessidade, né, de trabalhar, e o Senhor precisava de braços para que fossem construídos lares, templos, escolas, hospitais, abrigos, né? O que ele fez? Ele criou o dinheiro. Aí foi um desenvolvimento. As pessoas se dividiram em grupos, cada um queria trabalhar mais do que o outro, construindo, criando olarias, fábricas, exploração de minério, canalização de rios, enfim, cada grupo pensou num trabalho, mas visando ao lucro, né? Então todos trabalhavam muito, todos ganhavam muito, foi um progresso maravilhoso. Só que toda a gente perseguia o dinheiro, ninguém construía pensando na construção, pensando no bem daquela construção. Toda a gente perseguia o dinheiro e guerreava pela posse dele. Vendo então o Senhor que os homens produziam vantagens e prosperidade no anseio de posse, considerou: meus filhos da terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência que por enquanto lhes assinala a posição. Todavia, o dinheiro estabelecera benéficas competições entre eles, em benefício da obra geral. Reterão provisoriamente os recursos que me pertencem e, com a sensação de propriedade, improvisarão todos os produtos e materiais de que o aprimoramento do mundo necessita. Sensação de propriedade. Esta é a minha lei de empréstimo, que permanecerá assentada no céu. Cederei possibilidades a quantos me pedirem, de acordo com as exigências do aproveitamento comum. Todavia, cada beneficiário apresentar-me-á contas do que houver despendido, porque a morte conduzi-los-á a um à minha presença. Este decreto divino funcionará para cada pessoa em particular, até que meus filhos individualmente aprendam a servir por amor à felicidade geral, livres do grilhão que a posse institui. Desde então, a maioria das criaturas passou a trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é de propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação do qual cada homem e cada mulher prestarão contas a ele mais tarde. Então, meus irmãos, o dinheiro não é nosso. Como Emmanuel falou no início aqui, né? O dinheiro é de Deus, né? E nós temos que prestar contas do emprego que nós fizermos dele. E dinheiro aqui está num sentido amplo. É o dinheiro
e tudo que ele consegue, né? Tudo que nós, da qual nós temos uma sensação de propriedade, nós temos que dar conta. Então, a minha casa, o meu carro, o meu corpo, temos que dar conta do nosso corpo, o que é que nós fizemos com o nosso corpo, né? Tudo nos é dado por empréstimo, é a lei de empréstimo de Deus. Então, se temos dinheiro, se temos posses, se temos os nossos talentos, porque isso aí nada mais é do que a parábola dos talentos. Então, se eu recebo 5, ou 2, ou 1, seja a quantidade que for de talentos, eu tenho que dar conta do emprego desses talentos. Então, que a gente possa realmente pensar nisso, né? Como Emmanuel dá o título no Livro da Esperança, dinheiro e serviço. Né? Então, não é só ter o dinheiro, é trabalhar para o bem, né? É colocá-lo em serviço, a serviço, né? Do bem de todos. E terminando, vamos ler a segunda epígrafe deste texto, que é um trecho de uma mensagem de Lacordaire, do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. Então, nós vemos que as mensagens se convergem, né? E para o nosso bem, né? São alertas, advertências de quem nos quer ver seguir caminhos retos, né? Dignos e felizes. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos meditar e agradecer por mais essas advertências que hoje nós recebemos através dos espíritos benfeitores das nossas vidas. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos esta hora de bênção, esta hora de alerta, nesses momentos, porque passamos por momentos difíceis, Senhor. Passamos por estradas perigosas. Às vezes queremos seguir atalhos, mas Tu és o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos continuar no caminho, que possamos seguir Teus passos, que confiemos na divina providência, para que possamos trabalhar visando ao nosso bem, ao bem do nosso próximo, ao bem do nosso planeta. Que nossas mãos possam sempre edificar e nunca destruir. Que nossas palavras possam sempre confortar, consolar e esclarecer, e nunca agredir. Que possamos, Senhor, seguir as Tuas palavras, porque Tu tens as palavras de vida eterna. Despede-nos nesta noite, na Tua doce e santa paz. Assim seja.